Fala, torcedor do São Paulo, terminou agora há pouco em Brasília, tudo igual, 3-3, inacreditável, né? Mais um jogo aí muito ruim do São Paulo, o time tomando um empate na reta final, torcedor criticando bastante aí o Zubeldia, pedindo já a demissão do treinador. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal, analisando e falando dos lances aí dessa partida. Créditos e ESPN, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. Paulo que mais uma vez tropeça. Vamos para Brasília. 3-3 contra o Velo Clube. Era o lanterna do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, melhor dizendo, o Velo. Deixa com esse pontinho. Ó o Elton Serra aqui, mas vamos direto para os melhores momentos enquanto a gente conversa, Elton. O São Paulo vem de 2 jogos que não conseguiu vencer. A derrota contra o Bragantino, depois o empate no último jogo contra a Inter de Limeira, mesmo estando com um jogador a mais, né? Hoje não teve expulso, esteve na frente 3 vezes no placar, mas 3 vezes deixou o Velo Clube empatar. E aí, companheiro, o que acontece com esse São Paulo? Boa noite. Boa noite, Edu. Para você, para o Fã de Esportes, realmente mais um resultado surpreendente. Analisando o time que o São Paulo colocou em campo, claro que tem rodado ainda o elenco, o Zubeldia, mas o Velo Clube é uma das piores equipes do campeonato e conseguiu fazer 3 gols nessa defesa do São Paulo. Defesa que tinha o Alan Franco e o Arboleda, dos caras que atuaram grande parte do Campeonato Brasileiro no ano passado, apesar de 2 laterais novos, né, no elenco, um sistema defensivo mais confiável. É claro que tinha o Jandrei também, né, que é um goleiro que não conseguiu se firmar no São Paulo, ainda é uma opção, né, para o Zubeldia. Não é o titular da equipe, logicamente, mas também acredito até que tenha cometido falhas nesse jogo, viu, Edu? Foi um jogo onde ofensivamente o São Paulo funcionou, né, e era natural com o Oscar, com o Lucas, o Luciano e Caleri o ataque funcionasse. O Luciano acabou sendo o grande destaque desse quarteto, né? O Caleri, acho que em segundo plano, acho que os dois, coincidentemente, né? Os dois saíram do jogo, do quarteto, os dois acabaram saindo, mas a defesa deixou a desejar e acabou levando 3 gols de um dos piores times do campeonato, que nem tem um ataque tão eficiente assim, né? Mas se aproveitou muito bem o Silas no primeiro gol, e o Nen, né, que fez o terceiro já nos acréscimos, determinando aí esse empate importantíssimo, inclusive, para o Velo Clube, que luta contra o rebaixamento. Pois é, a gente viu como o Luciano foi importante, fazendo 2 gols, e depois do gol do André Silva, no final da partida, o São Paulo recua para tentar segurar o resultado de 3-2. Mas o Jefferson Nen acerta um chutaço ali e o Velo Clube consegue o empate. Um pontinho valioso demais, né? Pro Velo, que deixa a lanterna, não venceu o Velo Clube neste campeonato paulista. Aí é o gol do André Silva, né? O São Paulo teve ali a marcação do impedimento do Bandeira em campo. O VAR acabou detectando que a posição era legal. E a gente vai ver depois, então, o chute do Jefferson Nen para marcar o terceiro gol do Velo Clube. É preocupante, né? Depois da vitória contra o Mirassol, parecia que estava tudo bem. Mirassol, time de Série A, São Paulo venceu. São Paulo veio também de uma vitória contra o Corinthians, mas nos últimos 3 jogos a coisa tá feia, Elton. E o torcedor em Brasília vaiou. Aí sim o gol do Jefferson Nen, o empate de 3-3 nos acréscimos. O torcedor em Brasília vaiou e os torcedores nas redes sociais estão cornetando uma barbaridade o time do São Paulo, que decepciona pela 3ª partida seguida, né? É isso, só fazendo ajuste de informação, Edu, o Velo Clube tem uma vitória contra o Santos, né? Inclusive, com 2 gols do Daniel Amorim, acabou sendo importante naquele jogo contra o Santos. O Santos também vivendo a instabilidade, né, dentro do campeonato. O São Paulo, ele tem um grupo, né, e aí ainda tem um jogo a menos, por exemplo, em relação ao Novo Horizontino, tem um grupo onde o terceiro e o quarto colocados, né, o Noroeste e o Água Santa, não vão lutar por classificação. Então o São Paulo encaminha uma classificação até tranquila nesse grupo, apesar dos tropeços. A questão é melhor campanha, não é, Edu? Vamos lembrar da fórmula do Campeonato Paulista, né? Jogo único, quarta de final, semifinal. Você ter a vantagem do mando é importante. Você ficar com as duas, entre os 2 melhores, né, dessa primeira fase, acaba sendo muito importante. Pensando no campeonato, é um tropeço. Olhando para o jogo em si, né, de novo, jogo fora de casa, entre aspas, né, o São Paulo como mandante, mais longe de São Paulo, um time que
começa a afinar cada vez mais esse quarteto, e eu acho que vamos incluir um sexteto pensando também em quem defende para que esse quarteto funcione, o Alisson e o Pablo Maia, né, que são os dois caras aí que começam à frente dos outros, sendo os dois caras do meio campo. Então acho que é um São Paulo que está se aproximando muito do São Paulo ideal, talvez na cabeça do Zubeldia, né, em termos de criação, em termos de ofensividade. A questão é quando a bola ultrapassa esses dois volantes. E aí é um encaixe que vai ter que acontecer do mais rápido possível. Existe essa preocupação, né? Quem vai defender nessa equipe? O Lucas já mostrou que pode funcionar muito bem na fase defensiva, ajuda demais nesse sentido. O Luciano também. O Calera é o cara que tenta cercar um pouco mais, né, os zagueiros. E o Oscar é o cara que está tentando se adaptar um pouco a esse sistema e se readaptar ao futebol brasileiro. E vai ter que ajudar também defensivamente os dois volantes, né, que não são volantes de pegada, né, são caras mais criativos. Então o São Paulo ainda tem esses ajustes a serem feitos. A questão que preocupa é enfrentar um adversário que não é um adversário que chegue perto do que o São Paulo vai enfrentar em competições mais complicadas, né? Eu acho que é um momento de correção, mas acaba sendo preocupante muito mais o lado defensivo do que necessariamente o ataque, que tem feito pelo menos a sua parte. O Velo Clube, comandado pelo Guilherme, é um time que, mesmo indo mal no campeonato, é ousado, vai para cima, né? Então, o São Paulo realmente acabou sofrendo com esse ímpeto do time, que é corajoso. Mais de 40 anos que não participava da primeira divisão do Campeonato Paulista. E essa situação do São Paulo é preocupante, em especial porque domingo, eu falei que o programa tinha cara de choque rei, a gente já vai falar do Palmeiras, mas no domingo tem Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras chega bem e lutando pela classificação, bem porque chega de um bom resultado, mas ainda lutando pela classificação. Enquanto o São Paulo quer se firmar, né? Depois de 3 jogos sem vitória. A gente tem uma telinha para mostrar sobre os números do jogo. 3-3, o Calheri saiu, me parece exatamente por isso, né? Para poupar o principal nome ali no ataque da equipe para o jogo de domingo contra o Palmeiras. São Paulo teve bem mais posse de bola, 64%. Finalizou 18 contra 12 do Velo. Ó, tô chamando de Vélez. Finalizações no alvo, 8-6, uma pequena vantagem do São Paulo. Escanteios, 7 contra 5. Ações na área rival, 20 contra 10. E posses recuperadas, aí quase um empate técnico, né? 49 contra 48. Olhando para o clássico, o Luciano, que foi o grande nome do jogo, Elton, falou sobre... O negócio agora é trabalhar, né? Trabalhar e falar menos e seguir trabalhando. Ele que talvez tenha sido o grande nome do jogo com 2 gols. Ele faz falta, a energia do Luciano faz falta quando ele não está em campo. Foi decisivo para o São Paulo, pelo menos, sair com esse empate, né? 2 gols. Se falou muito, né, do Luciano fora no último jogo, que o quarteto não funciona bem sem ele, que nessa formação, né, o Oscar jogando aberto pela esquerda e o Lucas mais pela direita, saindo da ponta para dentro, os dois, inclusive, porque 2 laterais que gostam de apoiar, o Enzo Dias até com assistência, né, participando ofensivamente, a gente falava até da sua capacidade de aliás, muitas Elton, vezes ser um ponta. A gente está vendo o gol do Velo, ele falha ali na marcação, o Enzo? Na verdade, existe ali uma dupla, entre aspas, falha, né? Porque é a questão de comunicação também. Mas eu acho que foi muito mais mérito do atacante do Velo Clube do que necessariamente de uma falha defensiva. O Jandrei até ficou esperando, né? Acho que faltou comunicação entre os dois, né? O zagueiro, lateral e o goleiro também. E aí é o que a gente fala, o sistema defensivo que ainda precisa de muitos ajustes. Ok, o Jandrei não é titular do São Paulo, os laterais estão começando suas carreiras no São Paulo, existe uma questão de entrosamento, de início de temporada, tudo isso é levado em consideração. Mas 3 gols, eu acho que é muita coisa, Edu. Esse gol do Daniel Amorim foi um espetáculo, né? Um golaço. Aí a gente vê o terceiro gol do São Paulo, o André Silva, né, quem faz. O gol é até anulado, né, pela marcação de campo. Mas, e a gente viu também o segundo gol do Luciano, a falha do Júlio Vaz ali na saída, né, ganhou um presente. O Calheri é muito inteligente em servir, né? E aí a gente vê o terceiro gol do Velo, Jefferson Nem. E tivemos vaias depois desse gol, já nos acréscimos, no final da partida. Vamos ouvir?
É isso aí, galera, mais um tropeço do São Paulo no Campeonato Paulista, hoje empatando com o Velo Clube 3-3, um jogo em que o São Paulo vacilou, né? Até estava com a vantagem ali 3-2, o gol da virada do André Silva, mas vacilou, tomou o empate e o torcedor fica na bronca, né? O time vacilou demais, o São Paulo não está jogando bem, tem que corrigir isso aí para a sequência dos próximos jogos. Contra o Lanterna, né, no Paulista, o São Paulo não está conseguindo jogar um bom futebol. Imagina o São Paulo jogando aí com outros times, final de semana mesmo já tem clássico contra o Palmeiras, e o torcedor já está perdendo a paciência com o técnico Zubeldia. O outro nome também que foi muito criticado foi o Jandrei. O torcedor não aguenta mais, né, o Jandrei de goleiro no São Paulo. Sempre que ele está entrando de titular, cometendo ali falhas, e a torcida fica na bronca, né? Aqui os comentários, né, dos torcedores do São Paulo nas redes sociais, muita gente pistola com o Jandrei e também com o Zubeldia, né? Vai defender ainda Zubeldia e Jandrei. Tomar 3 gols do Velo Clube, tinha que voltar todo mundo andando de Brasília. O São Paulo, isso aqui, né? Tomar 3 gols do Velo Clube, o torcedor fica indignado, né? Com todo respeito ao Velo, mas o São Paulo era uma partida aí que o São Paulo tinha que ter vencido, não podia desperdiçar pontos contra o Velo Clube, mas o time não vem jogando bem e isso é preocupante para a sequência dos próximos jogos. O Zubeldia está muito pressionado e se o São Paulo não der uma resposta em campo já no próximo jogo, a coisa pode piorar aí para o lado do Zubeldia, né? Pode acabar sendo demitido. Se fosse pela torcida, o Zubeldia já tinha sido demitido do São Paulo, até porque o time não vem apresentando um bom futebol. Isso não é culpa, não é só do treinador, né? Os jogadores também têm parte do time não estar rendendo, jogando um bom futebol, mas o Zubeldia, que é o treinador, né, que é o responsável, tem que achar ali soluções para fazer o time jogar o melhor futebol. Mas hoje o São Paulo foi mal demais, mais uma vez, né, o time jogando muito mal. O Luciano até fez 2 gols, mas o time vacilou e tomou o empate ali no finalzinho da partida, né? Zubeldia muito pressionado e o torcedor perdendo a paciência, né? O torcedor critica com toda razão, não tira a razão da torcida em criticar o Zubeldia e também o Jandrei, né? Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.